1 Samuel, capítulo 30, no Antigo Testamento. Eu queria ler com você, para a glória do nome do Senhor. Que diz assim um texto: chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com o ímpeto tinham dado contra o sul e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativa as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e a sua mulher, seus filhos e suas filhas levadas cativas ou cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz, ou clamaram, choraram a sua voz, e choraram até que não houvesse neles mais força para chorar. Olha que coisa, irmão. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ionaã e a Jerisalita e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apredejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa de seus filhos, das suas filhas. Mas Davi, escute bem isso, mas Davi se fortalecia no Senhor, seu Deus. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal, ou algumas traduções, o eifode sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi. Versículo 8: e consultou Davi o Senhor: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, de certo alcançará, e tu libertarás. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, esse texto, ele é riquíssimo em todos os detalhes. Esse texto é maravilhoso, ele é poderoso. Quando se fala no que nós estamos vivendo nos dias de hoje, escute isso com bastante atenção. Serei rápido, serei breve. Deus, quando falou no meu coração de consultar a Deus, na Bíblia Sagrada, todas as vezes que os homens de Deus consultaram a Deus, na Bíblia Sagrada, todas as vezes que os reis consultaram a Deus, foi porque estavam vivendo momentos adversos. Momentos de guerras, de lutas, guerras propriamente ditas, o momento que o povo pecou, errou, o momento onde o povo viveu um momento de perigo por outras nações. Todas as vezes consultava a Deus para saber a sua vontade. Qual era a vontade de Deus em relação àquela adversidade, àquele problema, àquela situação. Tenho acompanhado constantemente, irmãos, o que está acontecendo no Brasil, através da epidemia, através da economia, através da política, através da questão social, e a gente vê um caos. Para onde a gente olha, nós vemos uma situação adversa, nós vemos uma guerra, nós vemos uma dificuldade.
não é? De forma econômica, uma dificuldade para todo mundo, deixaram de trabalhar, estão dentro de suas casas. Na questão social, como no dia de hoje todo mundo gostava de sair, né, e fazer sua vida social, de lazer, já não podem mais. De forma econômica, o Estado quis até ajudar com R$600, uns receberam, outros não receberam, uma guerra constante. Pessoas menos favorecidas sofrem mais nesse momento do que as pessoas mais favorecidas economicamente. De forma política, meu Deus do céu, todo mundo está em casa acompanhando esse pandemônio que está na política brasileira, essa politicagem suja, imunda, terrível, não é? Que nós vivemos, irmãos. É uma guerra constante, é uma loucura uma atrás da outra. E quando Deus hoje falou no meu coração de falar para a nossa igreja, para os irmãos que estão cultuando conosco, a respeito de cultuar ou de consultar a Deus, é porque necessário se faz nos dias de hoje a gente buscar o Senhor, consultando a Ele todos os dias. O que devemos fazer, como devemos permanecer, como devemos agir. A igreja precisa fazer isto. Quando falo nós, eu não falo de forma pessoal. Meu Deus, como é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que fazer? Não. Quando eu estou falando da igreja, da posição da igreja. Da posição da igreja. Eu tenho visto alguns pastores profetizarem, usarem de palavras proféticas sobre que depois dessa epidemia, depois dessa loucura, será um momento muito bom para a igreja, para o evangelho. Mas se a gente olhar direitinho, irmãos, nós estamos caminhando para o fim dos tempos, e as coisas estão se afilinando, as coisas estão ficando mais apertadas, e eu confesso aos irmãos que eu não consigo ver essa bondade toda vinda da parte do mundo para com a igreja. Mas eu consigo ver Deus trabalhando, eu consigo ver Deus operando, e eu consigo me alegrar por isto, porque eu sou salvo, eu sou liberto, eu sou transformado. O sangue de Jesus me cobriu de todo pecado. O Senhor me escolheu, pregamos isso essa semana. Deus me escolheu da fundação do mundo, no ventre da minha mãe, e eu tenho muitas coisas para me alegrar, por mais que seja um momento difícil da humanidade. Mas hoje eu quero tratar sobre o clamor, sobre a consulta a Deus no momento de crise. Ou seja, eu quero dizer para você que Deus tem vitória para quem busca consultá-lo em meio aos piores momentos da vida. Tem irmãos que perderam emprego, tem irmãos que estão sem trabalhar porque trabalham por conta própria. Mas eu tenho dito, irmãos, que Deus, Ele é poderoso, Ele é responsável por aqueles que Ele escolheu. Quando a gente vê esse texto, e todo o contexto dele é lindo. Primeiro, Davi está sendo perseguido por Saul, e ele encontra refúgio na terra dos filisteus. Escuta isso, como é louco, ó. Se não é o que a gente está vivendo hoje. Davi está sendo perseguido por ser justo, Davi está sendo perseguido por ser escolhido de Deus, só por isto. Só porque Deus escolheu para ser rei e Saul quer matá-lo. Encontra refúgio na terra dos filisteus, e um dos comandantes do exército filisteus abraça Davi. Davi honra aquela ajuda, e no versículo 29, se vocês lerem em casa, vocês vão ver que o homem diz assim, ó: Davi é íntegro, Davi é forte. Mas qual é a questão? A questão é que os filisteus estão se levantando para lutar contra Saul. E o rei dos filisteus disse: não, nós não vamos levar Davi, porque Davi é israelita. Davi não é aquele que Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Como é que pode Davi se levantar contra o seu povo? Então, manda Davi ficar. Só, irmãos, escuta bem como é as coisas, como é a vida. Só que o rei, o comandante do exército, tinha chamado Davi para a guerra. Quando Davi chega na guerra, o rei manda Davi voltar. E Davi vai voltando, demorou 3 dias. E nesse intervalo de 3 dias, de Davi do arraial da guerra para
terra de Siclag, os amalequitas. Entre o período de 3 dias, os amalequitas pelejaram contra a cidade. Mataram os homens a fio de espada, e as mulheres e os filhos, rebanho, eles levaram todos vivos. Porque as mulheres se viam para ser escravas, as crianças para serem escravos. Era o despojo da guerra. E quando Davi chega a Ziclag, irmãos, ele vê a cidade totalmente destruída no fogo. Quando procura os seus filhos, não estão no meio dos mortos. Então deduzem eles que eles foram cativos, porque era costume de guerra. Davi era acostumado à guerra. Davi era um general de guerra, sabia o que era despojo. O que é o despojo, pastor Fábio? É a premiação da guerra, é os tesouros que a terra que é vencida deixa para os vencedores. Ouro, prata, tecidos, mulheres, crianças, tudo isso era o despojo da guerra. Querido, e essa crise no meio da vida de Davi abala Davi. E a Bíblia diz que tanto os homens de Davi como o próprio Davi choraram, gritaram, ao ponto de não ter mais lágrimas. Você entende o tamanho do desespero de Davi? Parece os nossos dias, irmãos, que o caos nos pega de surpresa, sim ou não? Pegou ou não pegou? 40, 30 dias atrás, todo mundo estava pulando carnaval. Lá, 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 lá. Há 30 dias atrás estava todo mundo feliz. Há 30 dias atrás estava todo mundo dentro dessas casas de praia, tomando banho de mar, tomando banho de piscina, comendo, bebendo, se divertindo. Há 30 dias atrás, as pessoas estavam jogando maizenas umas nas outras. Há 30 dias atrás, no começo desse ano, ninguém estava preocupado com nada, assando a carninha, né? Ninguém preocupado com nada, estava todo mundo feliz. E de repente, os amalequitas chegaram, a morte chegou, a dor chegou, a angústia chegou. De repente, a amargura da alma chegou. De repente, o medo chegou. A crise, irmão, sempre chega sem avisar, ela não vem tocando trombeta, não. De uma hora para outra, fecha tudo. De uma hora para outra, morrendo não sei quantas mil pessoas por dia. De uma hora para outra, se cava valas para enterrar pessoas. De uma hora para outra, ninguém pode fazer o cortejo fúnebre. De uma hora para outra, você não pode mais velar o ente querido. De uma hora para outra, uma gripe. De uma hora para outra, vem um caos. De uma hora para outra vem a dor, a angústia, o choro. A palavra do Senhor diz que Davi se angustiou, chorou, a alma se atribulou. Mas olha a diferença, igreja, de um homem que tem Deus, de uma pessoa que não tem Deus, ou vive uma vida à base da espiritualidade de alguém, que depende da minha espiritualidade, do meu chamado, da minha intimidade. A diferença é que a dor é a mesma, o problema é o mesmo, a angústia é a mesma, mas o homem que tem Deus, que ama a Deus, que Deus está na vida dele, ele recobra as suas forças em quem? No Senhor. No versículo 5, a Bíblia diz, no versículo 6, a Bíblia diz que Davi se fortalecia no Senhor. Encontra os seus liderados, os homens que estavam com ele,
Angustiados, falavam em apedrejá-lo. Guarda isso aí, irmãos que estão aqui hoje, ó, e os que estão em casa. É legal demais quando tudo está bem, né? É muito bom quando tudo está dando certo, mas quando chega a crise, a gente sempre quer culpar alguém. E aí o mundo Deus fez de líderes e liderados. Olha que coisa, irmão. Enquanto o homem que tem uma espiritualidade forte, ordenada, correta, equilibrada, busca a Deus, e aqueles que dependem da espiritualidade dele querem apedrejá-lo. Será que Davi não entrou em crise? Olha para cá, queridos. Davi está sentindo a mesma dor de ver a cidade queimada. Davi está sentindo a mesma dor de ver os homens que ficaram com as mulheres mortos. Davi está com a mesma dor das mulheres terem e as suas crianças terem sido cativas. E a Bíblia diz que as 2 mulheres de Davi foram cativas. Mas os camaradas pensavam em apedrejar Davi, rapaz. Ou seja, não bastava essa dor, Davi ainda tinha a alma afligida por ouvir que queriam matá-lo apedrejado. O que é que se deva fazer quando a gente entra numa crise dessa? O que se deve fazer quando a morte está batendo na nossa porta? Ou bateu, perdemos um ente querido. Que a cidade toda é queimada, então não tem mais economia, não tem mais, não tem mais nada social, não tem mais a igreja aberta, não tem mais aquele bar aberto, os caras beber uma cachaçinha, não tem mais nada, não pode ir mais para cá, está tudo queimado, tudo destruído. Não tem nada, perdemos tudo. O que se fazer? Se permitir deixar a alma ser atribulada, angustiada, destruída, ou buscar se fortalecer no Senhor? Eu vou te mostrar o que é buscar a Deus, o que é consultar a Deus, o que é se fortalecer em Deus. Enquanto os liderados de Davi pensavam em pegar pedras para apedrejá-lo, a Bíblia Sagrada diz que Davi chamou o sacerdote. Versículo 7 ele diz que chamou o sacerdote Abiatar, filho de Amimeleque, para trazer a estola sacerdotal para que Davi pudesse consultar a Deus. Guarda isso, a estola sacerdotal. Nos dias de hoje nós também temos acesso à consulta a Deus, irmão. Não mais pela estola sacerdotal, não mais só pelo pastor. E quem prega isso está errado, irmão. O pastor é aquele que é orientador, o pastor é aquele que pastoreia, que cuida, que zela. Mas a consulta, o véu se rasgou. A Bíblia diz que o Senhor te comprou como reino sacerdotal para Deus, em Cristo. Ou seja, você tem acesso livre para falar com Deus, para o consultá-lo, para buscá-lo, para falar com Ele. Então, eu quero colocar algumas coisas que eu escrevi aqui, para a gente poder ver todo o contexto desse capítulo 30. Se estabelece uma crise porque Davi vai à guerra e deixa a família. E no interim de 3 dias, os amalequitas guerreiam contra a cidade de Ziclag e destrói ela toda no fogo, mata os homens, as mulheres e os filhos e as filhas são levadas cativos, junto com toda a riqueza da cidade. Davi não tem só essa dor, mas também a preocupação de não ser apedrejado, e ele coloca tudo isso diante de Deus, ele consulta a Deus, ele busca a Deus. Irmãos amados, chegou o momento de nossas vidas de buscarmos a Deus de forma ímpar e pessoal. Jesus tem mostrado diuturnamente que as coisas estão se preparando para o fim. Não é hora mais de nós brincarmos, não é hora mais da gente pensar bobeira ou levar os nossos pensamentos a qualquer outra coisa senão a buscarmos o Senhor, a consultar a Deus pela minha própria vida, pela vida da minha família, a pelejar por ela, a dar atenção a ela.
primeira coisa que eu escrevi aqui é que a crise sempre nos pega de surpresa. Todas as crises existentes na minha vida e na tua vida, elas sempre nos pegam de surpresa. Quando a gente menos espera, estamos dentro de um buraco. Muitas das vezes o buraco se abre debaixo de nossos pés. E eu fiz essa pergunta e vou fazer de novo. O que se deve fazer na hora que eu entro em crise? O que se deve fazer na hora que a morte bate na minha porta, ou se ela entrou na minha casa? O que se deve fazer quando a minha própria vida está em jogo? Davi responde: buscar a Deus. E olha que o texto está nos mostrando uma crise financeira. A riqueza foram levadas. Deus está mostrando uma crise familiar. Os filhos e as mulheres foram levados. O que é que está acontecendo nesse Brasil em meio a essa crise de saúde, irmãos? De vida. Mulheres estão sendo espancadas, porque os maridos estão dentro de casa. Vocês acreditam nisso, irmão? Irmão, uma loucura. Acredito eu que essa mulher queria muito que esse marido fosse trabalhar para ela não ser espancada. Há uma crise familiar. E há uma crise espiritual. Por que é que os homens pegaram nas pedras para apedrejar Davi? Porque Davi era a condução. Todos os que seguiam Davi sabiam que Davi estava sendo perseguido porque Deus o escolheu como rei. E eu quero abrir um leque e dizer para ti, meu irmão e minha irmã, não tenha medo. Eu vi um pastor uma vez dizer, Fábio, que era errado dizer que quem é escolhido de Deus não morre. Eu até entendo ele. Porque a morte está para todos os homens. Mas eu quero dizer para os senhores que no dia que eu tive um encontro com Jesus na minha reconciliação, porque passei 6 anos desviado, 6 anos afastado da casa de Deus, entrei dentro de uma igreja, e uma das coisas que aquele instrumento de Deus, aquela mulher, disse no meio de uma multidão de testemunha, disse que eu era para ter morrido 3 vezes. E eu não morri porque Deus tinha uma promessa na minha vida. Então eu quero dizer para ti que quem tem promessa não é a promessa de salvação, é uma promessa específica. Se você tem uma promessa específica de Deus e ainda não se cumpriu, acredite, o coronavírus vai vir, vai passar e tu vai ficar vivo, porque você não morre enquanto Deus não cumprir a promessa que Ele deu a você. Saul tentou matar Davi várias vezes. Davi guerreou quantas vezes na vida? Davi guerreou a vida toda, meu irmão. Ele ia à guerra e voltava. E eu vou te mostrar aqui no texto o que é quando o homem tem uma promessa específica de Deus, como Deus guarda ele. Não é a promessa de salvação. Todo mundo tem uma promessa de Deus. Irmão, deixa eu te dizer, eu que aceitei Jesus tenho uma promessa. Aquele que está bebendo hoje nas esquinas tem uma promessa de Deus. A promessa de Deus é essa: crê no meu filho e será salvo tu. Todo mundo tem promessa de Deus. Eu estou falando a específica, aquela que Deus olhou para você e usou uma pessoa e diz: assim diz o Senhor, vai acontecer isso, eu tenho isso na sua vida. Então Davi tinha uma crise social, econômica e familiar e espiritual, porque os camaradas viam ele como um líder espiritual, aquele que foi chamado por Deus, mas agora tudo que estava na mão dele tinha sido destruído. Era um sinal que Deus não estava mais com ele. Eles pensavam em pegar nas pedras. Não é assim não, igreja? Está sendo assim, irmão. Hoje eu meditei sobre isto. As igrejas lotadas. Será que todo mundo que estava nas igrejas estão assistindo às lives de suas igrejas? Eu quero dizer para você que há um prejuízo nos dias de hoje. A gente não tem como fazer apelo. A gente olha, como eu tenho acompanhado aqui, é só os crentes.
A gente não evangeliza mais. Ninguém está fazendo mais apelo. Quem quer aceitar Jesus, a igreja não está tendo mais alegria. Ei, a Bíblia Sagrada diz que quando o pecador se arrepende, há uma festa no céu. Estamos com 30 dias sem festa. Estamos 30 dias sem se alegrar com uma vida que saiu do pecado. E ninguém para pensar nisto. Estamos numa crise religiosa, numa crise espiritual. Davi também estava. Mas sabe qual é a diferença de uma pessoa que está numa crise espiritual e para aquele que tem Deus? É que dentro de qualquer crise, aquele que é espiritual busca saber a vontade de Deus. Eu não esqueço do dia do clamor do jejum. Pediram só para o coronavírus ir embora. Ninguém se preocupou com a economia desse país, ninguém se preocupou com a politicagem desse país, ninguém jejuou, se preocupou com a corrupção nesse país, ninguém se preocupou com um pandemônio que está aqui, instalado nessa nação. Vamos orar para que vamos fazer jejum e oração para que Deus tire o coronavírus, mas fique a corrupção, tire o coronavírus, mas fique a mentira, tire o coronavírus, mas fique a prostituição, tire o coronavírus, mas fique o pecado. Sabe qual é a diferença? A diferença é que os servos de Davi queriam apedrejá-lo, mas Davi, na mesma crise, buscou a presença e a vontade de Deus. Eu quero te convocar, igreja do Senhor, em meio às crises que estamos vivendo. Busque a vontade de Deus para a sua vida. Não se engane. Faça uma pesquisa. Vai dar uma olhada no mundo que está acontecendo. Irmão, só essa semana que eu fui olhar, escute bem, só essa semana. Sinais no céu. Lotado nas internets esses dias, desse mês que passou para o nosso. Sons no mundo inteiro. Escute bem, um camarada aí, aqui no Brasil, dizendo que o arrebatamento seria no dia 14 de abril. Que o anticristo se levantaria no dia 14 de abril. Hoje é quanto? E alguém ouviu falar em anticristo? E tu sabe quantas pessoas seguem esse homem no Instagram? Quantas pessoas escutam a live dele? Acredite, mais do que eu. Tão estudioso, tão falante, e nunca se deparou com um texto que a Bíblia Sagrada diz que nem Jesus sabe qual é o dia da sua vinda? Não há dia, não há hora, não há tempo. É num dia que o Pai determinar. Os homens sempre querendo saber os tempos das coisas. Busque a Deus na sua vida. Não importa a crise, não importa o momento. E esse é o momento ímpar. Davi buscou a vontade de Deus. No versículo 7 a Bíblia diz que Davi disse a Abiatar, o sacerdote: traz-me o efode, ou a estola sacerdotal. O que era essa estola? Era um manto que cobria por cima da veste, onde os sacerdotes consultavam a Deus. Não se consultava nessa época sem essa estola. Essa estola é o princípio de um chamado sacerdotal. É a autoridade dada para buscar a presença de Deus através de um sacerdote. Davi vai, veste essa estola e consulta a Deus. Eu tenho mania de ensinar os meus obreiros, eles estão aqui, faltando só o Idavan, mas o Idavan está assistindo. Eu tenho um costume de ensinar os meus obreiros que oração tem que ser objetiva. E olha a oração de Davi, como ela é objetiva dentro daquilo que ele quer, que ele deseja, que ele está vendo. Ele diz assim, consultou Davi ao Senhor dizendo: perseguirei esta tropa? Segunda pergunta:
Perseguirei e alcançarei. Olha que oração pequena, porém objetiva. Tem gente, irmão, que não sabe orar, porque não tem um revestimento da autoridade, não tem estola sacerdotal. Ei, pastor, mas o senhor quer que eu tenha estola sacerdotal? Não, eu quero que você tenha o sangue de Jesus sobre a tua vida. Porque o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos qualifica a entrar no santo dos santos, a pedir a Deus e a ser ouvido por Deus. Agora, irmão, pelo amor de Deus, ora direito. Perseguirei e alcançarei. Olha a resposta de Deus: pode perseguir, porque você vai alcançar e vai recobrar tudo que tu tem. Aleluia. Tu pode perseguir, tu vai alcançar e vai libertar todos. Olha para cá. Igreja, nós somos sacerdote de Deus. Igreja, nós é que temos que abrir a boca e profetizar sobre esta nação. Você me perdoe a minha incredulidade, mas eu vejo esses homens dizendo que não vamos ter um momento ímpar, porque vivem de dinheiro das igrejas. Nós precisamos profetizar sobre essa nação, a salvação dela, porque muitas pessoas estão morrendo por conta do coronavírus, e a gente não sabe se estão indo para o céu ou para o inferno. E eu não tenho coragem de julgar isto, porque não sou Deus, mas estão morrendo. Necessário se faz a gente fazer um jejum, uma oração, para pedir para as pessoas que forem aos leitos dos hospitais saírem de lá vivos. Repreender o espírito da morte que para sobre essa nação e sobre o mundo. Repreender a corrupção, porque muitas pessoas estão saindo dos hospitais e não tem nenhuma notícia disso na Rede Globo, que é uma das maiores emissoras. A gente vê em outra emissora que pessoas estão sendo curadas. Eu vi hoje, irmão, hoje pela manhãzinha cedo, uma mulher dizendo que fez um estudo, uma brasileira, um estudo que ela fez uma autópsia numa pessoa que morreu do coronavírus e viram que os pulmões tinham um derrame, e ela usou um medicamento bem baratinho. 26 pessoas foram usadas, foram 30, 26 foram curadas com 6 dias e 4 ainda estavam hospitalizados. Claro que que o corpo, né? Cada ser humano vai reagir. Mas, irmão, de 26 para 4, quem é que fala? Porque é um país corrupto, é um país que vive do caos, do medo. Do caos, do medo. Igreja do Senhor, pelo amor de Deus, não use essas máscaras vindo da China. Então, é importante a gente entender isto. A nação brasileira não busca a presença de Deus, e devemos buscar para as nossas vidas a vontade de Deus, igreja. Devemos consultar a Deus nesse momento de guerra. Eu te convoco a consultar, eu te convoco a fazer jejum, eu te convoco a orar, eu te convoco a ouvir a voz de Deus para a sua vida, para a nossa nação. Mas também eu convido a você a obedecer a voz de Deus. Porque Davi ouviu a resposta e obedeceu. Olha bem, Deus diz: vá, persiga que você vai encontrar e vai libertar. Davi não olhou que estava sendo ameaçado de morte. Não olhou. E pegou os seus homens e perseguiu, sem saber onde estava aquele povo. É importante nós obedecermos à vontade de Deus cegamente. Tem muita gente calculando a vontade de Deus. Será que é Deus? Será que não é? Não, não é assim não, né? Eu acho que não é assim. Os achismos da vida.
Mas um ser espiritual, ele escuta Deus. Um ser espiritual, ele anda ouvindo a voz de Deus. Quando Deus escuta isso, tira a história sacerdotal e diz: bora, homens, vamos, nós vamos perseguir. Mas Davi, ninguém sabe para onde ele foi, não importa, vamos seguir aqui. Deus vai dar direção. Aí eu acho lindo aqui, irmão, ó, presta atenção. Quando eu entendo a crise, quando eu luto no meio da crise, quando eu confio e busco a Deus no meio da guerra, Deus me dá direção, Deus me dá as percepções necessárias, Deus me dá a providência da guerra. Tu sabe o que aconteceu? Versículo 11, que a gente não leu. A Bíblia diz, ó: ora, acharam no campo um egípcio e trouxeram a Davi, deram-lhe pão a comer. Escuta bem isso: deram-lhe pão a comer, deram água para beber, deram-lhe também um pedaço de massa de fígado seco e 2 cachos de passas. Tendo ele comido, voltou-lhe o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia nada e nem bebia nada. Então Davi lhe perguntou: quem és tu? Onde vens? Respondeu ele: eu sou um moço egípcio, servo dos amalequitas. Olha aí, Falber, do nada, ó, coincidência, né? Coincidência nada, irmão. É Deus trabalhando na vida de quem tem Deus, irmão. Irmão, Deus vai trabalhar quando tu consultar a Ele. Deus trabalhará quando você confiar nele. Deus trabalhará quando você ouvir a voz dEle. Deus trabalhará quando você obedecer a sua vontade. Erisvaldo, ele estava andando, a encontrar um cara caído, semi-morto, 3 dias sem comer, sem beber. Presta atenção, eu sou servo dos amalequitas. Olha o que é que o homem diz, ó: eu e o meu Senhor me abandonou, porque adoeci há 3 dias. Eu acho lindo, eu me empolgo. Tu sabe por que eu me empolgo? Porque Deus não é gente não, irmão. Irmão, Deus não é gente, Deus não é gente. Deus não é gente. Olha como é que Deus fez, sabe? Aquela tropa levando as mulheres de Davi, levando a mulher dos homens de Davi, levando as crianças, levando os camelos, as cabras, as vacas. Eita, menino! E tudo alegre, eu vou mostrar. Aí Deus do trono diz assim: eu podia matar tudinho, deixar só as mulheres, mas eu vou fazer uma coisa melhor. Eu vou engrandecer o meu nome. Eu vou mostrar para Davi que eu falo e cumpro. Aí Deus disse assim: egípcio, adoeça. Oh, glória! E o egípcio começou a passar mal. Já não tinha comandado, já não tinha mais como acompanhar a tropa. Aí o senhor dele disse assim: não, vou te deixar aqui porque eu não posso ficar aqui. Deixou ele 3 dias sem comer, sem beber, esperando a morte. Aí chega quem? Davi. Dá pão, dá água, dá massa de figo e dá passas. O que foi que o Senhor dele fez? Deixou para amor. E o que é que Davi está fazendo? Dando condição de vida. Agora o interessante é, irmãos, ele não foi deixado para trás porque estava doente. Adoeceu. Irmão, eu não entendi aqui não esse texto, porque é meio complicado. Como é que uma pessoa doente se cura 3 dias sem comer e sem beber? Providência divina para Davi. Ele adoece, Deus não permite ele morrer da doença, cura ele, mas ele está 3 dias sem comer, sem beber, fraco. Come, recobra o ânimo. E Davi pergunta: quem tu és? Ele diz: eu sou os amalequitas. Eu sou egípcio, servo do amalequita, que o Senhor me deixou aqui para me morrer.
Aí olha o versículo 14. Ele diz assim, ó: nós fizemos uma excursão sobre o Neguebe dos Guerretitas, e sobre o Judá, e sobre o de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Tu imagina, Falber, tu chegar na tua casa, ver tua casa queimada. Imagina, irmão, tu chegar na tua casa, ela está toda queimada. Tua mulher e teu filho não estão dentro da casa, foram carregados. Tua mulher, no mínimo, sendo estrupada, porque era assim que acontecia nas guerras. Aí tu encontra um cara que diz: eu toquei fogo na tua casa. A vontade da gente não é de matar um ser humano desse? Mas Davi é um homem de Deus, irmão. Davi tem um espírito de Deus. Davi é um homem fora do comum. Davi, na hora que escuta aquele homem falar, aí Davi diz: eita, aleluia, oh, glória ao Deus Todo-Poderoso. Começou a guerra. Homens, por favor, não mate esse cara. Deus colocou esse homem nas mãos da gente, para a gente começar a peleja e ter vitória. Pastor Fábio está no texto, olha aqui, versículo 15. A peleja está estabelecida. Perguntou-lhe Davi: poderias descer e guiar-me a essa tropa? Respondeu o camarada: jura-me tu, por Deus, que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e eu descerei e te guiarei a essa tropa. Desceu, pois, e o guiou, e eis que eles estavam espalhados sobre a face de toda a terra. Será que era poucos? Comendo, bebendo, dançando, por causa de toda aquela grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Deus é lindo, não é não? Ei, irmão, em meio à crise, acredite que Deus trabalha. Em meio à guerra, acredite que Deus trabalha. Em meio à dificuldade, acredite que Deus trabalha. Agora confia, obedeça, busque a Ele. Pastor, é porque eu estou com medo. Tenha medo não. Ore objetivamente, confia de todo o teu coração, obedece de toda a tua alma, e Deus trabalhará a teu favor. Agora presta atenção, seja espiritual. Quando Deus começar a trabalhar, vigia, porque se Davi mata esse homem com raiva, encontrava os amalequitas quando? Nunca. Encontrou eles no momento legal, festejando, porque quem festeja, Fábio, não vigia. Quem festeja não olha para o lado. Davi teve um momento ímpar de Deus, um momento que eles estavam festejando pela grande riqueza que conseguiram. E a guerra agora está estabelecida. Já sabe onde eles estão, já sabe o que estão fazendo, como fazer, e agora é só guerrear. O problema na guerra, sabe o que é? Eu vou dizer para tu que é o problema na guerra. O problema da guerra é porque tem pessoas, irmão, que acham que pode guerrear. Ele só acha. Mas ele não tem condição de guerrear, não. Sabe o que aconteceu aqui? Davi vai para guerrear, e umas pessoas estão cansadas, e ficam no meio da caminhada. Tem gente, irmão, que diz assim: não, eu estou para tudo, eu não tenho medo, eu sou corajoso, eu confio em Deus. Na hora que a guerra vai começar,
problema é esse. Bora, vamos para cima, pastor, nós vamos vencer. Deus vai fazer, Deus vai trabalhar nessa nação. Esse coronavírus não tem poder não. Aí uma pessoa da família dele adoece de Covid. Ele, meu Deus. E agora? A Bíblia diz que Davi saiu com 600 homens. 200 ficaram porque estavam cansados. Não puderam guerrear, ficaram num lugarzinho. E 400 foram e ganharam. No versículo 17, a Bíblia diz que Davi feriu ao crepúsculo da tarde até o dia seguinte. Dá para tu dar? 5 horas da tarde, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 horas da manhã, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1 hora. Guerreando. Seja forte. Se fortaleça no Senhor. Fortaleça sua alma, seu espírito no momento de guerra que estamos vivendo. Não se permita ser enfraquecido, não se permita dizer, eu não vou guerrear porque eu não posso. Eu vou ficar aqui, porque eu não posso guerrear. Esteja sempre preparado na peleja. Esteja sempre com a espada preparada para a guerra. Esteja sempre fortalecido em Deus. Porque a guerra está estabelecida, irmãos. Deixa eu ver o horário. Olha para cá. Por conta dessa loucura econômica no mundo, alguns estudiosos estão dizendo que o mundo não será mais o mesmo. Estão dizendo que há uma conspiração para que a economia capitalista acabe no mundo. Interessante, não? Estão dizendo que tem uma tecnologia que está sendo lançada para até 2023, que é o 5G, que faz um mal medonho para a população. Tudo aqui é especulação que eu estou falando. Estão se preparando para que tenha um líder mundial, e o presidente da China já gritou para o mundo: eu estou apto a ser esse líder. De forma religiosa, tem uma conspiração contra o nome de Papa Francisco, porque existe nos corredores do Vaticano que há uma profecia de Papa Jerônimo, não sei, parece que é Jerônimo o nome dele, que ele teve uma revelação de vários papas e as qualificações e os caráteres de cada papa. E todos os papas que passaram se encaixavam dentro dessa profecia, e o Papa Francisco tem as características do último papa. Existe uma conspiração que o nosso planeta está constantemente monitorado por aliens. Existe uma conspiração que os alienígenas, eles têm interesse no nosso planeta e nas pessoas. Então o mundo está se preparando. Aí esses dias bombou na internet da vida os sinais de som sonoros, né? De sonoridade no espaço. Alguns sinais do sol, da lua. Porque ano passado nós vivemos as profecias da lua de sangue, só que ninguém lembra mais.
Se fortaleça para guerrear, porque a igreja ainda não foi arrebatada. Vigia, tem azeite na tua botija, consulte o Senhor, busque a Deus constantemente. Se fortaleça em Deus, porque Jesus está voltando. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, pode ser daqui a 10 anos, mas se fortalece enquanto há tempo, porque a palavra de Deus diz que se está frio, fique mais frio. Se você é quente, se esquente mais, pois aquele que é mordo, Deus vomitará da sua boca. Chegamos a esse ponto, igreja. Chegamos a esse ponto. Tenha força para guerrear nesses tempos difíceis. Tenha fé para suportar nesses momentos de adversidades. Não seja como alguns servos de Davi, que cansados da vida, cansados da peleja, cansados da guerra, ficaram. E só 400 homens foram à guerra. Porque a guerra está estabelecida, a igreja. Você sabe o que foi que o Ciro Gomes falou? Que não cabe, irmão, no Estado de Direito, essa questão de fé. É por isso que ele disse nas redes sociais que aqui no Nordeste ninguém faz carreata, ninguém faz nada, e principalmente esses pastores a gente bota tudo preso. Você sabe quem foi o país que estava financiando, queria financiar o Ciro Gomes, a presidente do Brasil? A China. Nós precisamos nos fortalecer a nossa fé. E quero dizer para você que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Enquanto estiver a graça, a autoridade da igreja na terra, peleje, lute, guerreie, ore, repreenda, jejuma repreendendo o mal sobre essa nação, para que a igreja possa ter ainda, por um breve espaço de tempo, condição de guerrear. Agora, nós temos que entender uma coisa. Agora eu digo que a prosperidade não é só de bonança depois de uma luta, depois desse coronavírus, mas sim como igreja. Depois da guerra tem a prosperidade de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Davi, quando foi e guerreou, lutou de tardezinha, né, até a tarde do dia. E ele conseguiu tudo de volta, irmão. Conseguiu a questão financeira, os gados, os bois, conseguiu os filhos, as filhas, as mulheres. Porque Deus estava na vida dele. Pastor Fábio, como é que você diz que Deus estava na vida dele? Simples. Porque nenhum homem, Fábio, é 400. Irmão, em casa, 400 subiu com ele à guerra. Nenhum morreu. Pastor Fábio, como é que você sabe? Está escrito. 400 homens, nenhum faleceu. Deus estava na vida de Davi. Agora, sabe o que é que me dói, irmão? É porque tem gente, irmão, que vive a bênção de Deus e não percebe. É mal, continua mal e sempre será mal. Guarda isso no teu coração. Tem gente na vida da gente que vai ser abençoado pela gente, mas o coração dele não muda. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que depois que Davi ganhou a guerra, depois que Davi trouxe todos os utensílios, todos os gados, as cabras, os cabritos, a mulher, os filhos, as filhas, aí vão repartir o despojo. Aí os servos de Davi, que a Bíblia diz que eram maus, disseram: não, só serão repartidos com a gente. Os 200 que ficou não vai ter direito não. Olha o versículo 23. Olha em casa aí para tu ver o que é uma vida com Deus, e Deus guardando com promessa, com graça, com misericórdia, com amor, em meio à crise, à loucura. Olha o versículo 23. Quando os homens disseram: não,
Esses 200 aí não vão ter direito a nada não. Olha o que Davi diz: não fareis assim, irmão meus. Os que quiseram apedrejar um dia desse, Davi chama de irmão meus. Não será assim, irmão meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos a tropa que vinha contra nós. E quem vos daria ouvido nisto? Pois qual é a parte dos que desceram à batalha? Tal será também a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão parte. E assim foi aquele dia em diante, ficando estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Você sabe qual é a minha oração? É que depois dessa epidemia, a gente tenha prosperidade de Deus, mas tenha prosperidade de Deus justa. Que a gente tenha uma política justa. Que a gente tenha uma distribuição de renda justa. Oremos por essa nação. Que a gente possa abençoar as outras pessoas. Que a gente possa olhar para o lado e ver a necessidade dos irmãos. Esses dias eu visitei a irmã Regina. Eu louvo a Deus pela vida dela, por isso que eu me preocupei com ela. Ela me pediu para ir lá para ver um computador que meu filho foi ver. Aí uma mulher bateu na porta dela, sem nada para comer. Mas a mulher, uma mulher íntegra, fez uns tapetes para vender. E a Regina comprou tudinho. Eu disse: Regina, pelo amor de Deus, tu é doida? Ela: pastor, pelo amor de Deus, aquela mulher não tinha nada para comer. Aí eu comprei tudinho para me vender aqui, ajudei ela e vou vender aqui devagarzinho. É isso que eu estou dizendo, igreja. Davi queriam apedrejar ele. Aí ele é que consultou a Deus, ele é que teve a resposta de Deus, ele é que tinha proteção divina, ninguém se perdeu. E é ele que dará agora a condição da repartilha justa, por decreto perpétuo. Ai, Deus, vou parar de pregar. Só um homem cheio de Deus no coração para pensar assim. É assim que Deus faz quando a gente deixa o coração aberto para Deus trabalhar. A gente perdoa aquele que nos maltrata, que a gente perdoa aqueles que querem apedrejar a gente. A gente abençoa com a vida da gente as pessoas que estão ao nosso redor, por mais que elas sejam más. Olha o versículo 22 que diz isso: então todos os malvados e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi. Ei, a vida da igreja tem que ser uma bênção para a sociedade. Ah, pastor, eu moro numa favela, lá o negócio é pesado. Seja uma bênção lá na favela. Abençoa a vida das pessoas. Não importa se ele é mau e perverso, mas você seja uma mulher e um homem de Deus. A graça ainda está estabelecida, meu irmão. A graça ainda está estabelecida. Seja um homem de Deus. Busque a Ele, clame a Ele, consulte a Ele. Não tenha medo, obedeça à vontade de Deus sobre sua vida. Seja sensível à voz do Espírito de Deus e obedeça. Porque tu vai ver a prosperidade de Deus, tu vai ver o trabalhar de Deus, tu vai ver a proteção de Deus, tu vai ver o cuidado de Deus. Aleluia. Deus será uma bênção na tua vida. Mas necessário faz você buscá-lo, consultá-lo. Necessário faz, em meio às guerras e às lutas, saber qual é a vontade dele na sua vida. Necessário faz, em meio às perseguições, os apedrejamentos, você procurar saber qual é a vontade de Deus. Se Deus vai realizar algo na tua vida em meio a esse tempo difícil.